Eu quero te convidar a refletir na palavra de Deus comigo neste momento. Quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho escrito por Lucas. No capítulo 11, nós encontramos a parábola do amigo importuno. Olha que interessante isso. Está nos versículos 5 a 8. Vou ler aqui. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegado de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para lhes dar os pães. Digo-vos que se não levantar para dar o pão por ser seu amigo, todavia fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Amém. Que Deus possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus, a partir dessa mensagem. Quem já não teve uma experiência mais ou menos parecida? Eu fiquei pensando, né? Um amigo chegar de noitão assim em casa e pedir alguma coisa porque recebeu um outro amigo. Antigamente, se a gente olhar no tempo bíblico, a gente não tinha, por exemplo, padaria igual a gente tem agora, né? Supermercados, para a pessoa poder ir comprar. Mas olha só, mesmo que tivesse, era meia-noite, muito tarde, né? Penso assim também que, de repente, a gente já conhece uma outra experiência. Quando está fazendo, por exemplo, um bolo em casa. Aí vê lá que a quantidade de farinha, a quantidade de açúcar não deu. Aí vai no vizinho, vai no parente mais próximo, para não precisar ir lá longe no mercado. Já aconteceu isso antes, né? A gente conhece coisas desse tipo. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Porque o mercado está muito mais fácil de achar, padaria. Mas essa liberdade que a gente tem com algumas pessoas, de contar com ela quando a gente precisa de alguma coisa. Isso é muito especial, muito marcante, não é? Então, a gente ter um amigo fiel. E aqui o texto fala que ele tinha uma necessidade e era muito tarde, era meia-noite. Mas ele se sentiu à vontade de ir à casa de um outro amigo para poder pegar pães, porque ele tinha recebido um hóspede, um outro amigo que tinha chegado de viagem, e ele viu que na casa dele, ele não tinha comida ali para estar oferecendo para esse amigo. Aí o Senhor Jesus fala assim: olha, esse amigo vai atender o outro por 2 motivos. Primeiro, ou porque ele é amigo, né? Ai, que bom, né? Bom, vou lá ajudar meu amigo, porque ele é meu amigo, é parceiro. Sempre que eu preciso, ele também está comigo. Tem consideração. Então, isso pode ser mesmo um motivo. Mas Jesus fala assim: se ele não ajudar por ser amigo, ele vai ajudar porque está importunando. Não, eu quero dormir, já estou aqui acomodado na minha cama, meus filhos também. Ah, vou resolver logo, senão ele não vai parar de bater na minha porta. Muito interessante, né? Esses 2 motivos. Mas em que situação que Jesus está trazendo essa história? Ele fala: o amigo vai ouvir, vai dar atenção. E Jesus está falando sobre qual situação? Oração. É isso mesmo, ele está te encorajando, me encorajando a ter uma vida de oração. Sabe o que ele quer dizer para nós? Que Deus é nosso amigo. Nós precisamos ter Deus, a maior autoridade do universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Pai. Nós precisamos ter Ele bastante próximos, como um amigo, e Ele é um amigo fiel, que não falha. E se a gente pensar, aquele amigo que foi procurar pão, ele não tinha na sua casa. E tem muitas coisas que a gente não tem também sozinhos. As bênçãos espirituais. Muitas coisas que a gente pede para Deus é porque a gente não tem como resolver sozinhos, entende? O Senhor fala para nós: ore, me peça, busque a minha presença. Eu tenho como te ajudar.
eu tenho como suprir a sua necessidade. Então essa palavra nos encoraja a orar. Ore, fale com o Senhor vai suprir as suas necessidades. E aí a gente pensa, né, bênçãos são ações que Deus faz, são espirituais. Ele abre caminhos, Ele dá oportunidades, mas tem coisas que não estão na nossa mão, mas o Senhor faz. Então, pratique a oração, é isso que o texto está falando, busque o Senhor. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de procurar a Deus em oração porque nunca desenvolveu uma convivência com Ele. E o texto fala que é uma conversa que está acontecendo entre amigos. O texto está dizendo, desenvolva uma amizade com Deus, aprofunde na sua convivência com Deus, ore todos os dias, ore várias vezes no dia, converse com Deus sempre, até mesmo sem horário marcado. É isso mesmo, numa liberdade de podermos buscar o Senhor. Ele nos deu livre acesso através de Jesus. Então, Deus está falando para você, para mim, desenvolva uma amizade profunda, tenha liberdade de falar comigo, me tenha como um amigo fiel, que pode estar com você sempre. Então, que essa palavra possa te encorajar. Para Deus não há tempo inoportuno. O Senhor quer que a gente fale com Ele sempre. Aqui o texto fala das limitações do ser humano. Meia-noite era muito tarde. E aí o amigo já estava até deitado na sua cama, pronto para dormir. Mas com Deus não tem isso, tá bom? Fica muito à vontade. Deus está falando para a gente desenvolver a vida de oração. Confiar nele como a gente confia num amigo fiel. O que Deus fala para nós? Tenha a Deus como um amigo. Que você possa, ao desenvolver essa vida de oração, falar assim, eu tenho um amigo. Ele é o meu Deus que me ouve, que ouve as minhas orações e supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Que Deus abençoe. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença conosco, Pai. Muito obrigada porque o Senhor confirmou nesta manhã a importância da oração e que o Senhor nos dá um livre acesso. O quanto que o Senhor pode fazer por nós quando a gente ora. Nós podemos contar com a Tua presença e com respostas de oração para diversos assuntos. Nos ajuda mesmo, Pai, a desenvolver um relacionamento com o Senhor, tendo o Senhor como o amigo fiel que sempre está disponível, que nos ajuda, não importa o dia, não importa a hora, não importa quantas vezes. O Senhor quer que a gente viva uma vida na sua presença. Grava essa palavra no coração de cada ouvinte, que tenhamos essa iniciativa, em nome de Jesus, de orar, de buscar o Senhor, de não colocar limites, não colocar dificuldades, mas desenvolver uma convivência com o Senhor, para podermos falar, sim, Deus é meu amigo fiel. Nos ajude a praticar essa palavra. Te pedimos em nome de Jesus.